Queria então cumprimentar todos da mesa, e fiquei pensando, Batata, né? Batata sempre me estimula a relembrar a história, né? Contador de história, Professora Vera, né? Historiador também. Fiquei pensando assim, de toda a nossa trajetória, de toda o teu empenho, o teu esforço em vários temas. Na questão da hidrovia do Mercosul, uma viagem que fizemos, tu fez várias, eu te acompanhei em algumas na questão da hidrovia do Mercosul, né? Da energia eólica, poucas vezes, porque quando em Osório saiu o primeiro parque, que revolta ficamos. Eu era deputada estadual em 2006, 2005, onde o nosso governo Lula, nós não compreendíamos como é que era a questão do leilão, da avaliação, né, de que nós considerávamos a nossa região como a região dos ventos, e que, por sinal, né, Maria, atrapalham o bronzeamento na praia, aquela areinha que toca, né? Tanto que repudiávamos o vento, e hoje ele é reconhecido e ele pode... eu acho que nós nunca mais vamos reclamar do vento nas praias aqui. Quem não conhece, que não é daqui, né? Nós sempre reclamávamos, mas ele realmente aguardava um futuro para os ventos, que significa o nosso futuro, o futuro da metade sul, do sul da metade sul. E isso começa, Batata, Marrone, que estão há mais tempo, com a posição do governo Lula, né? Eu não esqueço quando ele disse: tudo que pode ser feito no Brasil tem que ser feito no Brasil. Chama a Petrobras, e com ele e a Dilma definem uma luta difícil dentro da empresa. É uma empresa, né, que tem uma expertise, uma relação internacional, uma das maiores empresas do mundo, né, do petróleo e gás. Não foi fácil, eu tive o prazer de acompanhar em alguns momentos, porque coordenei a implantação do Polo Naval, né, acompanhando o convite da então ministra Dilma, e acompanhei aquela determinação política de fazer com que a Petrobras não mais desenvolvesse e fabricasse petroleiros, navios, novas empresas fora do país. Mais de 12 bilhões de dólares eram investidos fora do país. Que visão pouco nacionalista, né, nós tínhamos dos outros governos. Uma riqueza, um poder de fazer com que o emprego, a renda, as empresas brasileiras pudessem se especializar, ter tecnologia para se envolver nesse tema de energia, gás, petróleo e as novas energias limpas. Foi uma determinação política a partir do governo Lula, que a ministra Dilma muito bem gerenciou. E hoje nós estamos vivendo esse momento aqui em Santa Vitória, e que parecia que não chegava, e eu vi o Batata muitas vezes revoltado, né, porque chegava um leilão, chegava outro leilão, né, e cadê a nossa região? Queria dizer que eu fui coadjuvante com o Marrone nessa luta também. A última reunião faz um mês e pouco atrás com o Thomas Kim, lá na empresa de pesquisa da Eletrobras, aquele que tem 2 metros, né? E várias vezes o Marrone esteve lá, eu acompanhei 1, 2 vezes, que é fazer também com que o leilão colocasse essas condições que nós temos aqui, mostrando através dos relatórios a capacidade, convencendo os empresários, mas isso também é uma ação política, porque quando a Dilma e o Lula diziam que tem que descentralizar a concentração de renda, não pode ir tudo para o norte do estado, essa é a política também do governo Tarso, que acabou de lançar o programa de desenvolvimento econômico semana passada. E essa importante notícia interessa aos empreendedores. Um programa que aponta
aos empresários, na ideia do investimento, ele tem que priorizar a mão de obra local, ele tem que priorizar as empresas do Estado. Nesse sentido, o novo Fundopem, este fundo que financia as empresas, é um atrativo a mais para que as regiões deprimidas, como a nossa aqui, o sul da metade sul, que já deixa de ser com esta planta, com os free shopping lá do Chuí, também o choro do Morrone, quando das audiências dos free shopping, né? Mas como que a lei não estende a Santa Vitória? Né? Hoje está sendo compensada pela grande notícia, uma articulação importante a partir do governo federal, que esse é o programa do governo federal. Né? Eu penso que as coisas estão se estruturando cada vez apontando esse ritmo do Brasil. E o Rio Grande do Sul, com o governo Tarso, ele recoloca esta relação com os investimentos federais. Nós vivemos os últimos 6, 7 anos numa condição diferente do resto do Brasil. Por uma decisão ideológica, os governos que nos antecederam não estabeleceram uma relação com os programas. Enquanto o Brasil cresceu 36% nos últimos 4 anos, porque antes cresceu mais ainda, o Rio Grande do Sul decresceu. Nós éramos o terceiro estado com melhor desempenho econômico há alguns anos atrás. Hoje tivemos um desempenho em torno de 25%. Estamos quase no 8º lugar. Isto não é uma crise qualquer, isto é falta de decisão política, porque o Brasil está crescendo com as políticas do Lula, com as políticas da Dilma. O Brasil cresce como que o Rio Grande do Sul decresce. Mas nós assumimos o governo fazem 8 meses, né, Batata? E todas as ações, né, buscando os financiamentos internacionais, buscando a relação com os programas federais, e este é um. Votamos ontem o plano plurianual, e eu prestava atenção que o primeiro artigo do plano, discutido com a população, também importante ressaltar, né, foi a primeira vez que o plano plurianual foi discutido por 9 assembleias no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, ele é um plano para os 4 anos, a partir da opinião dos gaúchos. E nele está lá o apoio à questão das energias. Então, nós estamos já estruturados, tem um plano de investimento para as empresas como o Fundopem, desde que priorizem a relação com as empresas gaúchas, com a matéria-prima gaúcha, mão de obra local, obviamente, com a capacidade que possa ser oferecido. Então, nós estamos num momento em que o governo tem um programa. Pela primeira vez o governo do Estado tem um programa, casado com um programa federal, que darão sustentação a esse desafio da infraestrutura, da matéria-prima e da mão de obra. E a mão de obra, falava com o Graça, que vinha com o Morrone lá do Instituto Federal de Educação, do qual eu sou psicóloga, né? E que tem um convênio com o Programa Nacional de Mobilização Energética, que é o PROMIMP. É este programa da Petrobras, implantado pela ministra Dilma na época, hoje presidenta, que dará sustentação. É ele que nós temos que nos debruçar, usando os IFES, usando o SENAI, sim, que tem formado para o Polo Naval. E é preciso que a população de Santa Vitória do Chuí, em primeiro lugar, né, os cursos operacionais de 3 meses, tem um programa já estabelecido para isso. É preciso acelerar e nesse sentido, o governo do Estado, né, tem o programa de mobilização energética, que prevê recursos e o convênio com o governo federal. Acho que a prefeitura já encaminhou essas ações, então não é uma ação isolada. Então eu acho que é um dia de celebração, de muito trabalho, vamos arregaçar as mangas, estruturar a cidade, também porque os empresários precisam da infraestrutura, realmente a saúde, a educação, a mão de obra,
para permanecer os investimentos, né? E falava o Marrone, que é engenheiro eletricista, né? Dizia que é o maior parque do país. É o maior parque do país. Da América Latina. Da América toda. Então isso é uma notícia mais importante ainda. Parabéns a todos, né? Queria cumprimentar especialmente o Batata, que iniciou essa luta, né? A gente ajuda aqui ou ali.